Bom dia a todos, todos vocês que já estão habituados a nos assistir nos domingos, o programa Luz no Araguaia, um programa vinculado à Associação Espírita Luz no Araguaia. Todos os domingos, a partir das 11 horas, levando ao ar a mensagem espírita, a mensagem cristã, de esperança, de alegria para todos os lares. Rogamos a Deus, nosso Pai, aos bons espíritos que nos assistam em todos os nossos projetos, nas nossas intenções, abençoando os nossos lares e a cada um de nós, que nesse momento nos irmanamos nessa audiência, nesse momento de troca de experiências, em que juntos vamos trabalhar alguns temas, como fazemos todos os domingos. O programa Espírita Luz no Araguaia tem alguns apoiadores, são aquelas pessoas que nos ajudam, a manter o programa no ar. E nós agradecemos imensamente a Queza Seguros, fazendo seguro residencial do seu carro. Agradecemos ao José Rosa Salles, J.R. Salles, o representante Sky para Barra do Garças e toda a região. A Silvia, da Construlares e Labivita, Divino Augusto, do Residencial Augustos, Professor Alex e Rei do Açaí, lá próximo ao Banco do Brasil. Ok? Bom dia a todos. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Yolanda. Bom dia. E hoje nós estamos, assim, com muita alegria de ter aqui conosco a aniversariante do dia, Yolanda Rezende, nossa companheira da nossa casa, coordenadora dos cursos da nossa casa também. Ela vai falar um pouquinho depois sobre os cursos, logo, mais um tempinho. E também vamos mandar um abraço, um beijo grande para a dona Amélia, grande contribuidora, aniversariante hoje, viu, Yolanda? Junto com você. Lá da Casa Caminho da Luz. Então, um beijo para aquela equipe e principalmente para a dona Amélia, que coordena aquele trabalho maravilhoso, tá? E aí, para começar hoje, eu vou dar um pouquinho as boas-vindas. E Yolanda, pedir para ela te dar um bom dia a todos também, Yolanda? Que a paz do Senhor Jesus Cristo nos abençoe, um bom dia a todos, e que o Mestre Jesus nos proteja nesse momento, para que possamos passar verdadeiramente o ensinamento de Jesus através dessa doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos. É isso mesmo. E para a gente começar o nosso tema, como o Marquinhos já chegou, já querendo anunciá-lo, antes disso eu gosto de passar um videozinho para tentar fazer com que a gente... Para ilustrar. Para tentar prever um pouquinho do que a gente vai estar falando. Então eu vou pedir para que o Francélio coloca para a gente, o nosso amigo ali, o vídeo de número 1. Francélio, por favor.
nós estamos nesse mundo mergulhados, né, em muitas energias, sofrendo várias radiações, tanto nas emanações das próprias nossas emoções, que nos interligam, que nos faz com que nossos relacionamentos sejam saudáveis ou não, certo? Então, essa apresentação, ela vai tentar nos induzir a pensar um pouquinho sobre a questão da mediunidade e o amor. Será que mediunidade é só algo realmente referente à doutrina espírita? Será que ela não está entre outros meios, né, de comunicações? O que é mediunidade, Marquinhos? O que é? E por que ela e o amor? É bem interessante, eu gostei do vídeo, não é? Interessante a questão do sentimento que foi, vamos dizer assim, explicado, não seria a palavra, a questão do sentimento que ficou evidenciado no vídeo. Né? Nós vimos aí o órgão que representa o sentimento, que é o coração. Né? O coração dos dois bonequinhos lá, né? No início um ficou sem, ficou ali vazio. Né? Muitas vezes nós ficamos assim também, sentimos os nossos corações vazios de sentimento. Né? Porque ele é o órgão, por que essa representação por meio do coração? Porque ele é o órgão que sente diretamente, vamos dizer, sente aquilo que sentimos, ou seja, as vibrações repercutem nele, nos nossos corações. Por isso que é importante vibrar coisas boas, sentir coisas boas, para que o nosso coração fique mais leve também. Nossa saúde. Hoje, a própria medicina já fala sobre isso. Né? Pessoas muito rancorosas, pessoas raivosas, nervosas, né? Tendem a ter o coração mais abalado, o coração mais fragilizado. Né? E a mediunidade, onde ela entra nesse assunto? Eu acho que aí o Francelli pode colocar para nós o slide de número 1, né? Para a gente dar uma olhadinha. Nesse slide, nós vamos ter aí um esclarecimento. Mediunidade e amor é o tema. É isso? Você lê para nós, Paulinha? Mediunidade é a faculdade que permite o intercâmbio entre o mundo físico e o espiritual. É tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Durante os tempos medievais, esse dom ficou mais raro, mas nunca desapareceu. Ok. Isso aí está lá no livro dos médiuns, de Allan Kardec. Mediunidade, então, é o quê? Mediunidade em si é a faculdade, ou seja, é a capacidade, a possibilidade que permite a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Aí algumas pessoas dizem, mas Marquinhos, isso é impossível, isso não tem como acontecer. Né? Às vezes a gente ouve as pessoas dizendo isso. Às vezes, você já viu isso na Bíblia? Né? Sim. Aí eu te digo, sim, eu já vi isso na Bíblia. Tá? Sem, como se diz por aí, bibliolatria, não é isso. O espírita não idolatra a Bíblia, tá? Mas também não desrespeita nem desmerece. O espírita entende que a Bíblia é sim um repositório de mensagens edificantes e também tem a parte que conta a história do povo hebreu, as suas experiências, ok? Mas eu anotei lá em casa, Paulinha, hoje, antes de virmos para cá, né? Aquele momento que você falou assim, Marquinhos, o que você está fazendo? Vamos fazer o programa, né? Eu estava anotando e eu olhando no Google, você pode olhar aí na sua casa. Por exemplo, se você pega lá a sua Bíblia, anota aí você que gostaria de fazer a pesquisa. Pessoas que pesquisam, é muito interessante, tá? Em Samuel, no Antigo Testamento, capítulo 9, verso 9, diz assim, que antigamente todos que iam consultar Yahvé, Deus, né? Assim diziam, vinde, vamos ter com o vidente. Já no Antigo Testamento, as pessoas procuravam muito comumente videntes naquele tempo. Vidente depois passou a ser chamado de profeta. Profeta, nós espíritas entendemos como pessoas que eram o quê? Médiuns. Não para por aí não. Lá em Êxodo 4, capítulo 4, verso 10. Moisés falara a Deus. Moisés falou para Deus que não tinha o dom da palavra. Ele falou, Deus, eu não tenho o dom da palavra. Né? Nós sabemos que Moisés teve uma grande missão. Né? Mas ele falou, meu Deus, eu não tenho o dom da palavra. Como é que eu vou guiar esse povo? Né?
ele diz que tinha a boca e a língua pesadas. Eu tenho minha boca e minha língua são pesadas, eu não tenho o dom da palavra. Como que eu vou dirigir o povo para a terra prometida? Mais ou menos isso que ele disse, né? E aí lá diz assim, Yahvé lhe deu a Arão como intermediário. Ou seja, Arão servia como médium para que Moisés, um auxiliar, alguém, vamos dizer assim, mais, uma pessoa, poderíamos dizer, mais sensível aos ensinamentos dos Espíritos. Funcionaria como um intermediário, ou, na Bíblia usa a palavra, em algumas traduções, intermediário, em outras, navi, em outras, profeta, em outras, vidente. Está entendendo por que muitas vezes a pessoa... Você não vai ver a palavra mediunidade na Bíblia, porque esta palavra foi criada, vamos dizer assim, foi emprestada do latim medium por Allan Kardec no século XIX. E a Bíblia data de muitos anos antes do século, muitos séculos antes do século XIX. Por isso você não ouve a palavra mediunidade, você não lê mediunidade e médium na Bíblia. Mas profeta e médium, qual a diferença? Né? Então isso é muito antigo, tá? O que mais? Tem mais mediunidade na Bíblia? Vamos lá ver? Naturalmente falando, Jesus no Tabor conversou com Moisés e Elias. Moisés já tinha morrido há 1.200 anos. Como é que Jesus estava conversando com ele? Elias tinha morrido há pelo menos 700 anos antes de Jesus. E teve testemunhas. Pedro, Tiago e João também viram Moisés e Elias. Jesus conversando com dois mortos. Por meio de quê? Mediunidade. Né? Então o Espiritismo não vem desmentir. Interessante, né? Fala, não, você é espírita? Sou. Ah, não, eu não gosto de Espiritismo porque eu gosto da Bíblia. Mas o Espiritismo não veio desmentir a Bíblia, ao contrário, veio confirmá-la, simplesmente mostrando como funciona o mecanismo. Quer mais mediunidade na Bíblia? Jesus transformando água em vinho, mediunidade. Quer mais mediunidade na Bíblia? Paulo diz lá, olha, tem 14 anos que eu converso com um homem, se ele tem corpo, está em corpo, não sei, se ele está em espírito, não sei. O que Paulo quis dizer? Tinha 14 anos que ele tinha intercâmbio com um homem espiritual, né? Um espírito, um amigo espiritual. E ele até fala que esse amigo falava com ele coisas que não era lícito falar para os homens, coisas inefáveis. E as aparições, né? Né? Maria, as aparições. né? Gente, está cheio. Mas não vamos parar por aí. Isso foi só para ilustrar. Uhum. Né? Ok? Mais ou menos por aí. Yolanda, concorda com isso? Concordo. Acho que é por aí, né, Yolanda? Paulinha, né? Então a mediunidade existe desde todo sempre. E será que aqui na Terra, Marquinhos, assim, que a gente hoje, né, na atualidade, será que a gente vai estar lembrando de alguém também que trouxe esse exemplo, de ser médium? Né? Será que existe? Então vamos pedir para que o Franciele passe para o segundo slide para a gente. E aí? É estranho, será, esse rapaz? Quem é esse rapaz? Só viveu 90 e tantos anos aqui na Terra, pregando o amor, né? Quase chegou aos seus 100 anos. Na mensagem de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, o amor é o requinte do sentimento, é o luxo do sentimento. Né? Olha que frase mais bonita. Olha vamos dizer, na questão literária, né? A literariedade desta frase. O amor é o requinte do sentimento. Existem muitos sentimentos, mas o amor é o requinte. E se falarmos de mediunidade e amor, nós aí vamos observar que este jovem senhor de óculos escuros, charmoso, né? O nosso Chico Xavier, para nós espíritas e também para não espíritas, entendemos como um exemplo de mediunidade com amor. Né? Doação total. Um homem que deu a sua vida gratuitamente em favor de muitos, de multidões. Um homem que deu do seu tempo, que deu das suas energias, gastou, vamos dizer assim, gastou e bem as suas energias
Por quê? Porque fez o bem, porque fez gratuitamente, porque fez de bom coração, não é isso? Um homem que recebeu presentes, mas que repassou esses presentes. Em nenhum momento você vai se deparar com um Chico, vamos dizer assim, apegado, né? Tem a história do relógio, um relógio muito bonito que ele ganhou, né? E aí todo mundo, nossa, que relógio bonito. Logo passou o primeiro que chegou até ele, Chico, muito bonito. Ele pegou o relógio, tirou do braço, toma, é seu. É o desapego. Ganhou um carro, acho que era um Fusca na época, novo, foi repassado para a caridade. Vendeu milhões de livros, dos quais ele deixava bem claro, não são meus, são dos Espíritos. E mediunidade é isso, é trabalho com gratuidade, trabalho com amor, com gratuidade. Né? Toda vez que você ver alguém assim, fulano é médium, atendendo a tanto, por cabeça, não é isso? Fulano é médium, ele aceita só um presentinho aí para ele e tal, para o atendimento. Ele até pode ser médium, mas ele não é espírita. Porque a prática mediúnica espírita é inteiramente gratuita. Se algo nos é oferecido, em troca, como favor que seja, cabe a um médium rechaçar de imediatamente, não aceitando nenhum tipo de pagamento pela sua atividade mediúnica. Vocês concordam que o Chico pode ser tido para nós como aí o maior exemplo de mediunidade com amor? Com certeza. Certamente, né? Entre a gente, sem contar com o Divaldo também, que tem um trabalho muito bonito, né, em Salvador. Ainda encarnado. Ainda encarnado, já com a idade avançada, anda esse Brasil, internacionalmente também, levando a palavra de amor, né? É um grande médium também, que atualmente se faz presente entre nós. E agora a gente vai passar para o próximo slide, Francélio, por favor, que diz o seguinte: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como querias que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Crede que essas sábias palavras, amai muito para serdes amados, seguirão o seu curso. Esta máxima é revolucionária e segue uma rota firme e invariável. E aí, será que é difícil, Marquinhos, a gente desejar tudo aquilo que a gente deseja para a gente, coração para o outro? Será que é fácil a gente querer implantar a igualdade no mundo? E aí, o que você fala dessa grande máxima, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Eu acredito que seja o ensaio que nós temos aí a maior dificuldade em exercê-lo, tá? Porque, e curioso, embora esta leitura feita pela Paula tenha sido redigida, digamos assim, pelos Espíritos, mas trata-se de uma análise com relação à fala de Jesus. Lembrem-se que Jesus diz mais ou menos assim, parafraseando Jesus, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão toda a lei e os profetas. Praticamente, quando Jesus diz essa frase, ele nos explicita, ele nos esclarece que se conseguirmos exercer esse mandamento, você pode rasgar tudo mais que tem escrito por aí. Tudo que existe de escrito em manual de autoajuda, livros de autoajuda da atualidade, até mesmo nas leituras sagradas, convergem para o amor para com o próximo, tal qual se ama a si mesmo. É muito interessante, se você quer resumir o ensinamento cristão, está aí o melhor resumo de todos. Se você quer resumir tudo que existe de mais sagrado e espiritual na humanidade, está contido nesta frase, neste ensinamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Vai, Marquinhos, mas peraí, você deixou de lado o amar a Deus. Mas sabe por quê? Foi intencional.
Se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. Porque o meu próximo é criatura divina, feita por Deus. Se eu odeio ao meu próximo, eu odeio uma obra de Deus. Pense bem nisso, pensemos bem nisso. Todos nós precisamos analisar com profundidade. Vejo muito e me entristeço às vezes quando o médium se preocupa somente com a mediunidade, esquecendo a parte do amor, da consideração para com o próximo. Esta questão do amor, ela é profunda, ela é fundamental em todos os, vamos dizer assim, os meandros da convivência humana. Não tem como tirar isso da pauta. Tá? Então eu vejo, Paulinha, que é revolucionária sim, tal qual disse lá na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é o amor quem vai revolucionar o mundo. Tá? Quem vai transformar, e lá no final nós vamos falar isso, na conclusão dessa fala. Tá? É o amor é quem vai trazer essa transformação. Tá? Mas o amor real. Não é, eu amo, eu adoro as pessoas do meu centro espírita. É um amor parcial. Eu amo as pessoas, adoro, da minha família. É um amor parcial. Eu gosto demais dos brasileiros. Espera aí, e os outros? Então, o chamamento de Jesus é para imparcialidade. É bem verdade que não estamos ainda nesse nível, tá? Mas estamos caminhando para ele. E o que a gente pode entender é que para iniciar esse passo, né, da tentativa do amor ao próximo, a gente no próximo slide, que nós vamos agora, né, colocá-lo, para que todos possam ler juntos aí com a gente, vai trazer uma proposta que ela realmente, por isso que é revolucionária. O amor é revolucionário. Né? Então, essa proposta, ela nos induz assim, a realmente não esquecer da gente, mas é a gente tentar viver o ser e não ter. Certo, Yolanda? É difícil, né? Na realidade, a gente está no mundo que a gente precisa mais de ter as coisas, parece. Né? Do que ser. E aí eu vou pedir então para a gente passar para o próximo slide. Então vamos lá. Como assinalava Kardec? Olha só, o que o professor Herculano Pires nos traz aí. O desprendimento dos interesses terrenos, olha só o que está em amarelinho aí, pessoal. É a primeira condição do interesse dos espíritos superiores pelo nosso esforço em favor do próximo. Ei, Marquinhos. Acho interessante, Paulinha, ressaltar, e ontem nós falamos sobre isso lá no Luz no Araguaia. Talvez você que está nos assistindo agora diga assim, poxa, o programa hoje é só para os médiuns, é só para os espíritos. Não é não, porque o programa de hoje é para você que está em casa nos assistindo. Para nós, né, Marquinhos? Para nós, para você e para nós. Porque nós também aprendemos, né, Paulinha, no momento que preparamos essa fala, né? Essa reflexão. Porque a doutrina espírita nos explica que todos somos médiums. Tá? Todos. Nem todos praticam a mediunidade no centro espírita. Né? Nem todos frequentam reuniões mediúnicas. Possuem a faculdade. Tá? Nem todos, aliás, raros, possuem a faculdade medianímica. Tá? Que é o quê? Que é você realmente conseguir materializar aqui no plano físico as lições que você aprende no mundo espiritual. Mas todos nós aprendemos no mundo espiritual. Mas como, Marquinhos? Que história é essa? E toda a igreja fala isso. Quando a igreja diz que você, ao ter as boas intuições, é Deus que está falando com você. Tá? Nós espíritas entendemos que sim, Deus fala conosco por meio da nossa consciência. Mas também os bons espíritos falam conosco por meio da intuição. Do sono. Nos intuindo. Outros, à noite, no sono, são intuídos. Inclusive para fazer negócios, até por espíritos amigos. Outros em trabalho. Outros. Quando você está trabalhando. Quando você está trabalhando, tem ideias. Isso são o quê? Intuições dos bons espíritos. E quando você tem aquele incômodo, que é aquela, vamos dizer assim, é aquela influência maléfica, que são as más ideias.
é também uma influenciação. Na igreja fala que é do demônio, nós espíritas entendemos que são os maus espíritos, ou espíritos inferiores. Simples assim, isso é mediunidade. Então, o programa de hoje serve para você. E o professor Herculano Pires falou sobre o quê? Sobre nessa questão, tem muito a ver com o médium da casa espírita, tá? Mas também conosco, autor. Ele fala sobre o desinteresse, a importância do desapego, tá? Usar os espíritos com interesse, usar os espíritos com interesse material, com interesse pessoal, não é um bom caminho, tá, meus irmãos? Nós pedimos a ajuda dos bons espíritos, pedimos nas coisas que nos elevam, tá? Nas coisas que nos elevam em espírito, tá? Ficar pedindo coisa material para espírito não é um bom caminho, tá? É porta aberta para o que vai falar no próximo slide, ok? Então, o desinteresse seria aí a maior prova de que um médium dá da sua idoneidade, tá? Desprendimento, desapego. Médium meio, vamos dizer assim... Passo primeiro, né? E o médium, Paulinha, eu ia falar assim, muito vaidoso, né? Aceitando presentes, cobrando, isso é cilada, tá, gente? Ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do desinteresse e do desapego. Eu gosto das mensagens, em particular, eu gosto de um texto do espiritualista, tá? Do Osho, aquela figura que aparece de barbas longas, né? Então, em que ele fala sobre a questão do desapego. É muito legal esse texto. E a doutrina espírita tem muito a ver com isso, nos ensinando, tá, a sermos, vamos dizer assim, equilibrados com relação às questões materiais, ok? Eu acho até que há uma certa confusão hoje no meio cristão, quando nós nos apegamos a ficar pedindo coisas para Jesus, tá? É um outro detalhe que a gente vê. O cristão precisa parar para pensar. Poxa, será que Jesus viveu tudo aquilo, deixou aquela mensagem de alto teor filosófico para nós ficarmos pedindo para Ele coisas materiais somente? Nós precisamos parar para refletir sobre isso. O desinteresse é o melhor caminho para o médium, tá? E para as pessoas em linhas gerais, ok? Vamos lá, Franciele? Vamos colocar o próximo slide? A prática espírita é difícil, apresentando escolhos que somente um estado sério e completo pode prevenir. São coisas com as quais não se deve brincar e acreditamos que seria inconveniente pô-las ao alcance de qualquer estouvado que interessasse conversar com os mortos, lá do Livro dos Médiuns. Então, gente, essa proposta ela não é fácil, né? A doutrina ela não tem assim, nós devemos entendê-la para que possamos compreender realmente e não brincar com coisa séria, né, Marquinhos? Exatamente. Os médiuns existem desde todo sempre. Nós estamos comentando sobre isso. Já falamos, né, dos tempos de Moisés. Inclusive, Moisés, né, em dado momento, proibiu o exercício da mediunidade, né? Aí até algumas pessoas usam isso, né, como argumento. Ah, Marquinhos, mas Moisés fala que é proibido conversar com os mortos. Sim. Ah, mas como é que vocês, espíritas, se arvoram em uma proibição feita por Moisés? Sim, mas nós precisamos analisar o contexto. Moisés proíbe justamente porque o uso da mediunidade naquele tempo, se você observar, estava bem próximo àquelas questões do bezerro de ouro, e as pessoas fazendo adivinhações por dinheiro, por interesse. A doutrina espírita também rejeita, ela não proíbe, porque o espiritismo não te proíbe de nada, né? Mas rejeita o uso da mediunidade com interesse próprio, como adivinhação. Não tem nada que ficar adivinhando nada, tá? Inclusive essas questões, o futuro, ele só é revelado em situações raríssimas, quando algo é muito necessário e que Deus julga realmente que seja para o avanço da humanidade, tá?
né? A pessoa que quiser ir para o centro espírita por questão de adivinhação, ver futuro, o espiritismo rejeita este uso, esta prática da mediunidade também. Tá? E entende como um escolho, como escolhos, sim, tal qual diz Kardec. É por isso que a prática mediúnica é algo sério e difícil. Está entendendo por que o estudo na casa espírita é algo primordial? Justamente para que se faça o uso, para que se tenha o bom senso na análise, tá, dessas questões. Ok, então, vamos nesse caminhando. instante nós vamos estar pedindo, já que nós tocamos nesse assunto, né, Do estudo? Do estudo com relação, porque olha só, e para ser médium na casa espírita, né? E para você ser médium atuante também no seu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar, como o Marquinhos falou, nós somos médios, né? A todo instante a gente recebe as inspirações do mundo espiritual. E a proposta é, o médium deve se educar, para ele poder realmente sintonizar com a espiritualidade, espíritos superiores, ele deve também se preparar. E para isso a Yolanda vai estar respondendo algumas questões aqui para a gente, Yolanda, porque logo você, que é a coordenadora do estudo na Casa Espírita, eu gostaria que você, por exemplo, falasse para a gente qual seria a importância desses estudos doutrinários na Casa Espírita, Yolanda. Não podemos esquecer, Paulo, que o homem é um ser unitário, né, composto de corpo, perispírito e espírito, né? Então, o estudo da doutrina espírita tem um papel importantíssimo na alimentação da alma, assim como nós temos o alimento do nosso corpo físico. O estudo da doutrina nos traz engrandecimento, né? Esse alimento espiritual que necessitamos. E o espiritismo é um consolador que vem desvendar a luz a todos nós. E aí, se para a Casa Espírita, a importância desse estudo na Casa Espírita, faz todo, né, tem todo esse contexto aqui, Yolanda, que a gente está falando, como se deve, né, se desenvolver o curso lá na nossa casa? Como que é realizado essa sistematização, como que ela é posta lá para todo mundo que quiser estudar, pode ir lá para Luz no Araguaia fazer esses estudos, como é que acontece? Antes de nós falarmos, né, do desenvolvimento da Associação Espírita Luz no Araguaia, é bom a gente estar falando, né, a importância do curso na Casa Espírita e seu objetivo. Allan Kardec, né, ele nos diz, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Ele diz, amai-vos e instruí-vos. Então, o amai-vos é o primeiro ensinamento e o instruí-vos é o segundo. Né? Então, a gente vê, então, já, né, lá já adverte, né, o Espírito da Verdade. E nós também, né, mostrando a necessidade da importância do conhecimento espírita, está lá, né, a fala de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É fundamental e importante desprendermos da ignorância. Né? Um desprendimento aí. Da ignorância, né? Conhecendo a verdade. E com isso nós nos libertamos, né, dos erros religiosos. Quantos erros religiosos aconteceram, né? E que nós até hoje carregamos, não é verdade? Então, o Espiritismo Consolador vem desvendar a luz a todos nós. Certo. E aí, como é que nós vamos... Qualquer um pode se inscrever nesses cursos, Yolanda? Pode. Pode? Pode. A porta, né, da nossa casa, porque nós sabemos que a nossa casa, ela é uma escola da alma, né? Escola da alma, e ela está para acolher todos os espíritos de todas as casas, né? Porque a gente sabe que é muito importante o estudo, tem uma importância muito grande para nós, trabalhadores também, porque a gente faz o ciclo introdutório, né, que são 2 anos, e depois nós vamos fazer a especialização, que é a formação de trabalhadores. Olha que maravilha. Na realidade, o estudo nunca acaba, né, Yolanda? Nunca acaba, a gente está lá há muito tempo e sempre chamando a questão para os estudos, né? É verdade. Então, o elemento fundamental do estabelecimento do estudo, né, da doutrina, são os cursos regulares sistematizados, né, que nós temos na nossa casa. Então, estamos convidando a todos, né, dia 27 de fevereiro, iniciaremos o estudo, que será no horário às 17 horas. Franz, põe pra gente aquele slide cartaz, fazendo favor, só pra gente reforçar um pouquinho o que a Yolanda está falando. Então aí, pessoal, o curso de noções básicas, né, Yolanda, ele traz uma visão panorâmica sobre a doutrina espírita, sobre vários fatos, né, do nosso dia a dia também. E
Então, há vida realmente após a morte? Então, venha conhecer o Espiritismo, não é isso? Para a gente poder saber de onde eu vim, para onde eu vou, será que realmente, como é Deus? Tem a aula Jesus, tem a aula que vai falar sobre Allan Kardec, será realmente? Quem que era esse homem? Tá? Então, a gente acha muito, nós temos a certeza da importância que esses estudos nos traz, né? Alguma coisa mais? Eu gostaria também de estar convidando, né? Porque muitos pais, eles falam que não podem fazer o estudo porque tem criança. Então, nós vamos ter a evangelização infantil no mesmo horário que está acontecendo o estudo, né? Para os adultos, vai ter os estudos para as crianças. Então, que vocês possam trazer as suas crianças, iniciará às 17 horas, né? E terminará às 19h15 o estudo. Certo. Então, pessoal, no dia 27, no próximo sábado, a partir das 17 horas, a casa está aberta para quem quiser iniciar os cursos das noções básicas, né? Lá estarão todos para serem, né, recebidos, atendidos. A Yolanda acabou de falar que quem tem filho fala, mas o que eu faço com meu filho, Yolanda? Eu não tenho jeito de eu ir, tem criança. Então a Yolanda organizou 2 salinhas para idades diferentes, né? Os menores, um pouquinho os maiores, para que a gente possa te atender também. Tá? Um sábado é um momento, são 2 horas de pouco de estudo, né, do seu sábado. Não vai deixar de fazer com que você vá à feira à noite em Aragás, fazer suas compras, se organizar. Então você tem o dia todo para... Não tem custo. Não tem custo. Isso é gratuito. Nós não vamos cobrar nada, né, gente? Além da sua presença, que vai nos alegrar muito. Mais alguma coisa, coordenadora? Não, é só isso mesmo, eu agradeço, né? E estou lá de coração aberto para receber todos, tá bom, meu Certo. Pessoal, continuando na nossa reflexão, né, no momento de hoje, sobre mediunidade e amor, nós vamos pedir para que o Franciele coloque o próximo slide para a gente, fazendo um favor. No número das dificuldades que a prática do Espiritismo apresenta, é necessário colocar o da obsessão em primeira linha. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. E aí, Marquinhos? Muito boa essa parte, né? Esse trecho do Livro dos Médiuns, que trata das questões da obsessão, né? Nós vimos aqui que, assim como comentamos agora há pouco, o próprio Moisés, né, havia proibido a evocação dos mortos. Não é isso? Por quê? Por conta de problemas neste relacionamento, tendo em vista que os videntes da época, ou como chamamos hoje, médiums, ou como eram chamados alguns profetas, tá? Eles estavam tratando de interesses, vamos dizer assim, menos dignos, né? Fazendo uso da mediunidade, vamos dizer assim, de uma maneira doentia, ok? Então o Espiritismo entende que esse relacionamento doentio com os espíritos, tá, seja um processo obsessivo. Então a doutrina nos ensina justamente a detectar esse processo, entender como funciona e nos proporciona mecanismos para que para que tenhamos cuidado, para que venhamos a nos precaver contra os malefícios da obsessão. E no caso da obsessão instalada, né, a pessoa já esteja passando pelo processo, ok? Que pode ser médium, da casa espírita ou não, ok? Todos podemos ser influenciados por espíritos inferiores. A doutrina espírita também nos esclarece os mecanismos para nos livrarmos desse processo, ok? Vamos lá? Porque o tempo corre, está né? correndo. E falando em livrar desse processo, Marquinhos, nada mais do que a gente pedir para a Yolanda falar da prática, né? Porque lá, além das aulas teóricas que a gente oferece nos cursos, existem a prática também, tá? Que vai estar nos auxiliando em quê, né, Yolanda? O que seria essa prática? Porque, na realidade, não adianta nós só termos a teoria, né? Nós também temos que ter a prática, né? Porque isso aí faz parte. A gente vê na Casa do Caminho mesmo, né, Marquinhos, mais Paulinho. Na Casa do Caminho, lá o tempo todo, né? Aqueles irmãos, né, trabalhavam lá em equipe, né? E o tempo todo ali fazendo a prática, a teoria e também a prática, auxiliando os doentes, todos aqueles irmãos que iam lá. E a partir daquele momento que eles iam sendo auxiliados, eles também já iam trabalhando também. E assim por diante.
Então, a prática, nós temos a prática, elas são aquelas consagradas do exercício da caridade, né? Sendo realizado no horário e no dia diferenciado das aulas curriculares. Então, temos, são 2 aulas. Curso de Noções Básicas, tem 2 práticas, né? O Nosso Lar também. O curso do Passe e a Corrente Magnética são 3 aulas práticas. Quer dizer que cada curso por qual a gente vai estar fazendo, realizando, nós também temos o dia que a gente tira aos domingos, né, ou em outros dias da semana, que funciona as práticas da caridade na casa espírita, tá, pessoal? Então, a gente também tem que tentar exercer o amor, né, Yolanda? Mediunidade e amor, gente. Olha só a proposta, né? Então, agora que o nosso tempo, né, corre, nós vamos pedir para que o Franciele coloque para a gente, o próximo slide, que vai estar fazendo a seguinte pergunta. Qual seria um médium que poderíamos considerar perfeito? Gente do céu, será que tem um médium que é perfeito? Qual profeta que foi perfeito, Qual né? foi? Bom, eu vou arriscar um único, sim. Jesus, eu acredito que está mais próximo, né? E que para nós está, digamos assim, acima dos profetas. E muito longe, né, Marquinhos? Da gente alcançar essa perfeição, mas que a gente está caminhando. Porque não foi só um profeta ele, isso, né? Então, perfeito é pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Nós, digamos antes, bom médium, e já é muito, pois são raros. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes, Marquinhos. Exatamente. E aí? Isso é muito importante nós refletirmos, ok? Porque muitas vezes nós cobramos perfeição das pessoas. E com relação aos médiuns não é diferente. Quando a pessoa sabe que você é médium na casa espírita, você é um trabalhador, enfim, as pessoas passam a te cobrar, né? Com relação a isso. Não somente casa espírita, mas se você é um trabalhador de uma igreja, seja ela qual for, as pessoas à sua volta começam, fulano é religioso, olha o jeitão dele, né? Vocês viram essa semana, por exemplo, as críticas que o Papa sofreu, porque em um dado momento alguém o empurrou, né? E aí ele chamou a pessoa e falou, poxa, não sejam egoístas, né? Então pessoas já estavam ali criticando, poxa, o Papa perdeu ali a compostura. Nada disso. Nós temos que entender que o Papa é um ser humano como qualquer pessoa entre nós, né? Mas que aceitou, né? Ele aceitou aquela missão extraordinária. Particularmente tenho uma admiração por esse Papa, né? Porque acho realmente iluminado. Mas nós precisamos entender que entre as pessoas encarnadas na Terra, não é possível que tenha uma perfeita. Porque a Terra ainda é um mundo de provas e expiações. O que o Espiritismo fala sobre isso, meus irmãos? O mundo de provas e expiações é aquele no qual os espíritos vêm encarnar, são espíritos imperfeitos. O que isso quer dizer, espírito imperfeito? A grande maioria de nós ainda estamos muito apegados na matéria. Estamos mais preocupados com o ter do que o ser. E curioso da história, que nós cobramos perfeição dos outros. Isso é curioso, isso é interessante observar isso, né? E não é saudável nem cobrar dos outros e nem de si, em demasia. Porque pessoas perfeccionistas, Paulinho, hoje até a própria psicologia já diz, são pessoas que sofrem de autoestima baixa. E é por isso que se cobram, tá? Insistentemente, e não se perdoam, e vira aquele rolo todo. Então, levando a coisas mais sérias, né, levando a coisas mais sérias, doenças mais graves. Então, o melhor médium, vamos dizer assim, o bom médium, é aquele que é enganado menos vezes pelos espíritos. Ok? Acho que foi muito boa. Então, a próxima agora, Franciele. Vamos lá para o próximo slide. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue sem qualquer alteração? Quer dizer, como que a gente então pode, né, realmente se comunicar com alguém positivo que está no plano espiritual?
Meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda. De que forma, gente? Ó, desejar o bem e repelir o egoísmo e o orgulho. Ambos são necessários. Então, Yolanda, mais uma vez, a prática do bem, como você falou, nós estudamos e depois nós partimos para a prática, para tentarmos, né, praticar o bem, mas na sua essência, né? Não de qualquer jeito, de qualquer forma. Entender que para praticar o bem também, nós devemos estar com os nossos corações abertos, certo? Sintonizados realmente com o bem. Porque senão, é como o Marquinhos fala, a gente vai começar a fazer negócio com Deus, né? E aí, Marquinhos, você quer falar mais alguma coisa sobre esse slide? Eu acho que esse slide é muito importante, tá? Porque diz respeito a todos nós, tá? Ele diz respeito a todos nós, tá? Como fazer para ter as boas intuições? Semelhante atrai semelhante. Para ter boas intuições, nós precisamos ser bons. Mas o que eu faço para ser bom? Faça o bem. Marquinhos, está muito subjetivo, faça o bem. O que é fazer o bem? Tudo que você faz, meu amigo, faça com amor. Dá bom dia com amor. Limpa o quintal com amor. Lava o canil com amor. Dá aula com amor. Vá trabalhar na fábrica, vá com amor. Ame com amor. Isso é fazer o bem. Em todos os institutos e situações da sua vida. Faça com amor. Faça bem feito, à medida das suas forças, da sua capacidade. Fazendo isso, você está atraindo o bem para si e será certamente intuído pelos bons espíritos. Né? Eu acho assim muito legal. Sim. Gostaria que o Franciele viesse aqui no estúdio para nós um pouquinho. Marquinhos, Sim. eu acredito que depois dessa reflexão toda, nós temos somente, o nosso tempo está alguns minutos, agradecer a todos e passar para um videozinho básico que seria para terminar. Mas aí ver o que você nós precisamos fazer o fechamento. O fechamento, né? Que é o último da slide, ideia, né? Sim, a confirmação. Então, Franciele, passe para a gente o último slide, fazendo favor. Vamos refletir um pouquinho, olha lá. Então, pessoal, a última mensagem que vai ficar marcado no coração e na mente de vocês. Queridos irmãos, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas delas retira a alma imenso benefício. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis muito em breve a terra modificada tornar-se um novo Eliseu, em que as almas do justo virão gozar um merecimento repouso. Franciele, merecido repouso. Pode passar para o Marquinhos que ele vai fazer a explicação. Ok. Esse é o fechamento da ideia. Vamos dizer assim que esse texto aí é o corolário, né? A consequência de tudo aquilo que já foi falado. Né? O amor, meus irmãos, ele é o mecanismo que vai fazer com que nós transformemos a humanidade. Ele coloca aí a palavra Eliseu, fazendo uma referência aos campos elíseos, que da mitologia grega ou greco-romana, né, eram tidos como os lugares espirituais, para onde iam as almas dos homens virtuosos. Ou seja, era um lugar de alegrias, alegrias suaves, alegrias que não são aquelas, como se diz por aí, você já viu aquela alegria ruim? Alegria ruim é aquela que a gente fica, ele se deu mal. Isso é alegria triste, tá? Mas quando se fala dos campos elíseos, estamos nos referindo à morada de homens virtuosos, né? Só o amor poderá transformar esse planeta num mundo, vamos dizer assim, paradisíaco, porque o amor fará com que exerçamos aquele ensinamento que Jesus diz assim: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso quer dizer o quê? Amar a todos com igualdade, não aceitar a fome, não aceitar a pobreza, a miséria,
não aceitar a falta da saúde para alguns, né? Entender o processo das diferenciações entre uns e outros, porém não se conformar com a desigualdade aviltante que ainda existe no nosso planeta. E também não ficar somente de mãos postas. Ó Deus, fazei com que os homens sejam melhores. Só isso não adianta, meus irmãos. Nós precisamos nos tornar melhores com ação, com ações no bem. Não basta a oração. Aliás, a oração, esta palavra já quer dizer o quê? No final dela. No final dela quer dizer ação no bem. A oração já nos trabalha indica. No bem, né? Mas tem gente, Paulinha, que pensa que basta ficar dentro do seu quartinho. Né? Não é só isso. Esse é um lado da moeda, tem o outro, que é a prática, o exercício do bem, por meio do amor, por meio da... Vamos lembrar, vamos evocar. Nós temos mais 5 minutos, começando atrasado, né? Vamos evocar os iluministas do século 17 e 18, né? Com seu lema, igualdade, liberdade e fraternidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, impõe à humanidade inteira igualdade, liberdade e fraternidade. Hoje, o que nós podemos observar é que esse lema funciona para alguns, poucos, mas a terra se tornará um paraíso quando todos formos livres, tratados com igualdade e formos fraternos. Fraterno vem de frater, do latim, que quer dizer irmão, né? Sendo irmãos de fato. Eu acho que é por aí. Né? Mensagem, né? Eu acho que por aí a gente fecha a parte da mediunidade e amor. Pessoal, né? Então, eu quero agradecer de coração, né, a todos que tiveram a paciência de estar nos assistindo, tá? Mandar novamente um abraço para todos os nossos trabalhadores da Casa Espírita Luz no Araguaia, Associação Espírita Luz no Araguaia, também lá para o Caminho da Luz, que hoje está em festa, Dona Amélia está fazendo, né, aniversário. Agradecer aqui a presença da nossa irmã Yolanda, que também é aniversariante. Quer mandar um beijo? Um beijo para todos. Sua mãe. A sua mãezinha. Minha mãezinha querida que está lá. O seu mano, né? Meu irmão grávida, meu filho Fernando Augusto Nascimento. O Fernando, tá vendo? né? E aí a gente vai... Marquinhos, quer falar mais alguma coisa? Dar um tchau? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, tá? Os nossos apoiadores, né? Que são a Queza Seguros, o Sky, o J.R. Salles, representante Sky para Barra do Garças e região, né? A Silvia, da doutora Silvia, da Construlares e do Laboratório Labivita, o Divino Augusto, do Augustus Residencial, professor Alex, né? E também o Rei do Açaí, lá próximo do Banco do Brasil, sempre com aquele atendimento, o açaí muito gostoso, né? O casal lá, o Rosimar, né? E a Beatriz. Gente, sábado que vem começa os cursos, não se esqueça, cursos gratuitos de doutrina espírita, na Associação Espírita Luz no Araguaia. Estamos de coração aguardando a sua presença, tá? Todos serão bem-vindos. Uma boa semana a todos, né? Que Deus nos ilumine, abençoe os nossos lares, a nossa semana, ambiente de trabalho, nas ruas onde estivermos, enfim, e que essa mediunidade e amor, que esses assuntos, né? Intuição com amor, que tudo isso esteja muito presente, muito vivo nas nossas vidas. Boa semana a todos. Pode encerrar com o último vídeo, Franciele, fazendo favor. Beijão para todos.